O Irã e a Bielorrússia assinaram hoje um conjunto de 12 documentos de cooperação durante encontro entre os líderes Masud Pezeshkian, melhor dizendo, do Irã, e Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, em Minsk, capital da Bielorrússia. Os países também divulgaram uma declaração conjunta com posição crítica ao que chamaram de unilateralismo dos Estados Unidos e da Europa. A medida é entre um membro recente, entrou nos BRICS como membro pleno o Irã, e um novo país parceiro, a Bielorrússia, e parece ser parte de uma movimentação internacional mais ampla, conforme membros do bloco, consistentemente citado como um grupo de adversários dos Estados Unidos pela atual administração americana, acirram os laços. Nesse segmento, a gente vai se aprofundar nesse cenário e a gente começa pelo contrato, ou melhor dizendo, o contato entre Minsk e Teherã. Pessoal, uma pauta importantíssima para a geopolítica, dando noção da importância que isso toma. Teherã, claro, é um regime considerado patrocinador de terrorismo, e quando a gente fala da Bielorrússia, esse é um país que era parte da antiga União Soviética e foi um lugar para salvo-conduto de tropas russas em meio à invasão à Ucrânia, com suporte logístico, suporte de inteligência, e é também um posto avançado, um ponto de contato, procurador do Kremlin, nas fronteiras, então, da Europa Ocidental. Muito bem, a gente começa pelo acordo. Foram 12 documentos de cooperação e uma declaração conjunta que inclui um compromisso em fortalecer relações em diversos setores. Aí vai, turismo, saúde, cultura, zonas econômicas especiais e investimentos. A gente tem aqui imagens divulgadas pela Belta, que é a agência estatal Bielorrússia. Mas aí vem onde está a questão principal. O documento também abriu espaço para parceria na área de defesa, com menção direta à cooperação técnico-militar. Lukashenko, recapitulando, é um aliado próximo de Vladimir Putin. Ele disse: em condições de turbulência geopolítica, Minsk e Teherã, as capitais dos dois países, estão tomando medidas consistentes e equilibradas para desenvolver ainda mais a cooperação e estão trabalhando duro para transformar cada novo desafio em uma nova oportunidade. Pezeshkian, então, pela parte do Irã, disse que os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos querem nos forçar a agir de acordo com a vontade deles, mas o Irã e a Bielorrússia acreditam que não lhes falta nada em comparação com os países que impõem sanções e que juntos podem superar sanções e dificuldades. Bem, os dois estão sancionados, são dois países que recebem sanções ocidentais. Trazendo isso para um panorama estratégico maior, o Irã é classificado pelos Estados Unidos como um patrocinador estatal de terrorismo. Por quê? Bem, a Força Quds, como é chamada, tem financiado grupos terroristas pelo Oriente Médio e pelo mundo, uma parte da Guarda Revolucionária do Irã. Inclui aí Hamas, claro, na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen e o Hezbollah no Líbano. Ainda o desenvolvimento de um programa nuclear com a possibilidade do desenvolvimento até de uma arma atômica levou o Irã a estar sob sanções econômicas pesadas e culminou durante a Guerra dos 12 Dias, aí, foi em junho, 2 meses atrás, com a destruição das instalações nucleares nas cidades de Esfahan, Natanz e Fordow. A Bielorrússia, como eu citei, parte da antiga União Soviética, e hoje segue sendo um estado alinhado ao Kremlin. Agora, a gente traz isso para o escopo estratégico mais amplo que a gente visita nesse segmento, quando a gente fala de movimentações de muitos países que, mais e mais, se entendem e são entendidos pelos Estados Unidos como adversários de Washington. O governo de Lukashenko da Bielorrússia manteve alinhamento com a Rússia ao longo do conflito na Ucrânia, ofereceu suporte logístico e político. Esse acordo agora foi anunciado enquanto drones iranianos continuam a ser usados em grande escala no território ucraniano, na guerra, apesar de sanções e esforços diplomáticos para isolar o regime de Teherã. O Irã é um grande fabricante de drones e não é uma novidade que a Rússia é um comprador, então, de drones do Irã. Enquanto essa aliança avança entre Teherã e Minsk, Irã e Bielorrússia, também tem aí sinais de distensão entre Índia e China. Lembrando, havia uma tensão tremenda devido a conflitos na fronteira. Agora, o premier indiano Narendra Modi deve visitar a China pela primeira vez em anos. Índia e China surgem com a preparação de uma reunião entre, então, os seus líderes. O encontro deve ser organizado à margem de um evento multilateral da Organização de Cooperação de Xangai, previsto para o mês que vem, em setembro. O foco? Distensionar a tensão fronteiriça e a coordenação no âmbito dos BRICS. A tentativa de retomar o diálogo vem sendo apoiada também por Moscou, que tem buscado manter contatos e canais abertos com Nova Delhi, com a Índia. Nesse contexto, vale a pena acrescentar que Putin e Modi tiveram um contato telefônico recente para discutir o conflito na Ucrânia e as iniciativas de paz, patrocinadas, então, por países do sul global. Fontes diplomáticas da Índia indicaram que a Índia vai buscar manter um papel de mediador, evitando tomar partido. Ainda assim, o entendimento dos Estados Unidos é de que a Índia estaria contribuindo com a guerra ao comprar petróleo russo. E Nova Delhi foi recentemente alvo de tarifas secundárias pela compra desse petróleo, mas deu declarações reiterando ainda assim cooperação com Moscou. A Rússia também confirmou que vai seguir fornecendo petróleo à Índia, isso foi essa semana.
e que Putin vai se reunir com o primeiro-ministro Narendra Modi em Nova Delhi no final do ano. Mais uma reunião, então, agendada. Isso foi informado hoje, então, pelo diplomata Roman Babushkin. Segundo ele, há um mecanismo muito especial para garantir que os embarques de petróleo cru continuem no mesmo nível atual, apesar das tarifas secundárias que foram impostas à Rússia. E a Rússia também está intensificando, falando nisso, contatos com a Coreia do Norte. Relatórios de inteligência, bom, não precisa nem ir tão longe. Houve a questão, claro, dos combatentes norte-coreanos encontrados na região de Kursk, buscando retomar território que a Ucrânia havia ocupado no meio do ano passado. Além disso, a gente tem aqui relatórios de inteligência que alocaram componentes de origem norte-coreana em uso na guerra. Autoridades ocidentais têm acompanhado com atenção o crescimento da cooperação entre Moscou e Pyongyang, o Kremlin e a Coreia do Norte. Isso inclui trocas militares e mesmo possíveis vendas de armamento. A inclusão da Coreia do Norte em alinhamentos paralelos às estruturas multilaterais tradicionais é também considerada uma das principais preocupações de Tóquio, Seul e Washington. Coloca aí, então, também os países que estão ali perto no leste da Ásia. Nesse contexto, além da série de avanços bilaterais, também existe a questão da conversa sobre uma nova moeda. Membros dos BRICS têm negociado uma plataforma conjunta para resposta às sanções. E uma moeda digital compartilhada volta então a ser pauta, coisa que também circulou nas manchetes nessa semana. China, Brasil e Rússia discutiram nessas últimas semanas uma série de iniciativas voltadas a reduzir a dependência do dólar em transações internacionais. Bem, e falando no Brasil, já que a gente está abordando as movimentações dentro do bloco ao longo das últimas semanas, vale aí passar pelo seguinte: a gente tem aqui os acordos assinados então entre o Brasil e Rússia e o Brasil e a China recentemente. Isso foi no contexto da semana onde Trump iria se encontrar com Putin no Alasca, conforme você acompanhou por aqui com tradução simultânea na semana passada. O Brasil assinou um acordo de cooperação um pouco mais vago com a Rússia e aí sim um muito mais abrangente envolvendo a China. Nos acordos, precisamente, a conversa sobre meios financeiros alternativos e falando, então, em desdolarização. Uma situação que já foi citada pelo Trump, o presidente americano, como um non-starter, uma coisa que nem se começa a discutir. No encalço desses acordos, houve o caso do avião russo, então, que pousou em Brasília sem maiores explicações. Um avião que já havia recebido sanções dos Estados Unidos anteriormente. A gente cobriu a história anteriormente a fundo no canal, a gente agora pincela no contexto dessas movimentações. Passou por Moscou, fez várias escalas, então veio de Moscou, fez várias escalas e pousou em Brasília, e depois de sair de Brasília, passou para Venezuela. Parte do motivo para as sanções era precisamente apoio logístico ao regime venezuelano, classificado pelos Estados Unidos como uma organização terrorista estrangeira. O avião passa por Brasília, então, depois Colômbia, Bolívia e segue para a Venezuela. É parte da movimentação que a gente cobre. Vale a pena ressaltar que, ainda nessa pauta, a gente cobriu ontem um aumento significativo de ataques na Ucrânia, conforme as conversas de paz também se desdobram. Ontem, a gente cobriu agora no Giro de Notícias e também no segmento mais a fundo, a gente fala de 270 drones, também 10 mísseis sendo disparados no contexto das conversas de paz. Fontes ucranianas também atribuíram o uso de tecnologia iraniana em vários incidentes, o que traria preocupações sobre novas linhas de fornecimento armamentista que poderiam passar por Bielorrússia. Para a Rússia, poderia ter aí uma triangulação, conforme esse acordo entre Minsk e Teherã é firmado.